Eu trago um tema que não é bem um tema, mas uma pergunta para vocês. Você sabe, meu irmão e minha irmã, qual é o sonho de Deus para você? Você sabe, meu irmão, minha irmã, qual é o desejo que Deus tem em seu coração para você? Você tem noção disso? Você já se perguntou? Você já questionou isso na sua vida? O que o Senhor deseja para mim, Deus? O que o Senhor quer para a minha vida? Você já perguntou isso, sim ou não? Sim. E Deus já respondeu isso para você, já, sim ou não? Vamos ver se Ele responde hoje isso para nós. Meus irmãos, é uma pergunta que nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida. É uma pergunta que nós temos que fazer sempre, principalmente nos tempos difíceis que nós estamos vivendo. E principalmente, meus irmãos, no país em que nós estamos vivendo. O nosso Brasil amado, né? Está assim agora ficando muito famoso, porque está exportando de tudo. Mas tem uma coisa que o Brasil está exportando muito bem. O Brasil está exportando muito bem, meus irmãos, a cultura do pecado. Olha, meus irmãos, a visão que o mundo lá fora tem do nosso país é de carnaval, bagunça, droga, mulher nua. Existe, meus irmãos, no Brasil, uma sensualidade do povo que é vendida para o mundo todo. Muita gente vem para o Brasil não para conhecer as nossas belezas. Grande parte dos turistas que visitam o Brasil são homens que deixam suas famílias na Europa, vêm sozinho aqui para fazer turismo sexual com crianças de 10, 11, 12, 13, 14 anos. 15 já ficaram velhas. Meninas e meninos. Pedófilos malditos que deixam lá a Europa, saem de outros países e vêm para cá. E nós aceitamos eles e fingimos que não estamos vendo absolutamente nada. Porque, meus irmãos, se fosse de vontade política, se o governo desejasse cuidar das nossas crianças, tomar conta para que isso não acontecesse, qualquer repórter que sai meia hora na rua, faz uma reportagem e sabe onde são esses lugares, onde são captadas essas crianças. Nós estamos vivendo assim, num lodaçal tremendo. A obscenidade é vomitada nas nossas salas pela televisão. A gente entra em casa 2, 3 horas da tarde, no filme da sessão da tarde, você passa na sala, daqui a pouco tem uma mulher pelada lá, um homem pelado, e você se encontra, você, a sua filha, o seu filho, e uma cena que a gente não sabe onde enfiar a cara, onde não sabe o que fazer. Aconteceu isso com você já, sim ou não? Você não sabe onde, de vez em quando vem uma coisa para a tela da sua televisão, que você fica desesperado, não sabe o que fazer. Graças a Deus o controle remoto está na mão e você... nessas horas a gente nunca acha ele, né? Se perde no meio do sofá. Coisa impressionante. O sofá parece triângulo das Bermudas para controle remoto, né? A gente nunca acha eles, né? Então, meus irmãos, nós estamos vivendo esse tempo. E, meus irmãos, mas isso aí é um plano demoníaco para nós da igreja. Para nós católicos que estamos aqui hoje. Isso, meus irmãos, faz com que nós nos acomodemos na fé. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, eu vou falar de mim, eu não quero falar de ninguém. O Paulo olha esse mundão aí, ó. Aí o Paulo fala assim, puxa vida, caramba, tô bem. Vou na missa todo domingo. Terça-feira quem vem aqui na missa também me encontra. Quarta-feira, grupo de oração. Quinta-feira a gente reza no núcleo. Vou em outras missas por aí. Domingo estou de volta na missa. Sábado ensaio com os meus irmãos aqui. Não saio da igreja. Minha família também. Eu olho para o vizinho, entre aspas,
problemas de relacionamento, gente traindo gente, famílias se despedaçando, né? O mundo lascado. Olho para Deus e falo, estou bonito na fita. Já estou até arrumando um nome para mim, né? São Paulo da Casa Pintada. Ia ficar bonito, não ia? São Paulo de Fátima, né? Ia ficar bom. Estou achando que está tudo bem. Por quê? Porque quando eu me comparo com o mundo, né? Tá legal. Mas, meus irmãos, nós estamos usando parâmetros muito ruins. E isso faz com que nós nos acomodemos. Já está bom assim. Do jeito que eu estou, já dá para chegar no céu. Estou mais ou menos, mas mais ou menos para esse mundo aí é bom demais. Ninguém vai ser mais ou menos salvo. Tenho certeza disso. Ou nós vamos nos salvar, ou nós vamos nos perder. A eternidade vai chegar para nós. Ou nós vamos nos salvar para toda a eternidade, ou vamos nos perder para toda a eternidade. Não tem 3 caminhos. Só existem 2. E nós podemos escolher isso. E eu estou dizendo, meus irmãos, que nós precisamos mudar as comparações. Porque quando eu me comparo com esse povo aí, né, o povo perdido, o povo pagão, na bebedeira, na gandaia, na balada. Tem gente hoje querendo saber o que vai fazer no carnaval, se vai para o samba, se vai para a escola de samba, se vai para a praia. E eu estou procurando um retiro para mim. Estou bem. Mas quando eu olho, por exemplo, para os santos da igreja, né? Exemplos, São Felipe Neri. Tinha um amor tão grande pela Eucaristia, que quando ele comungava, quando ele consagrava, porque ele era sacerdote, até foi sacerdote obrigado, o desejo dele era peregrinar e não ter nenhum compromisso de Estado, para poder levar o Evangelho para todo canto. Mas ele foi obrigado praticamente a ser sacerdote. Quando ele consagrava, quando ele comungava, o coração dele batia com tanta força, que as pessoas que estavam por perto pensavam que estava acontecendo um terremoto. De tanto que o seu coração crescia quando ele comungava, as costelas dele chegaram a quebrar. Isso foi constatado em autópsia. Quando nós olhamos São Francisco de Assis, que deixou uma vida de riqueza, que deixou a família toda, que largou tudo, foi viver na humildade, na castidade, foi viver na pobreza, por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. Né? Quando nós olhamos para... Deixa eu marcar aqui. São Tarcísio, que foi um santo dos coroinhas, né? Que era apaixonado por Deus. Aos 12 anos, se colocou à disposição de um bispo para levar a comunhão escondida para os prisioneiros. Quem fazia esse serviço eram os diáconos, mas todos os diáconos estavam presos. E ele disse assim, deixa que eu levo, ninguém vai desconfiar de uma criança de 12 anos. E saiu com muito cuidado com a Eucaristia. E soldados de Roma viram ele, perguntaram para ele o que ele estava levando, ele escondeu aquilo. E foi apedrejado até a morte. Mas não deu a Eucaristia para ninguém. Quando foram ver o que ele estava carregando, milagrosamente, as hóstias santas desapareceram. Gente, meu irmão, que amou Jesus de uma maneira muito intensa. Quando nós olhamos, às vezes, para o nosso comportamento diante da Eucaristia, que nós acabamos de consumir, diante do sacrário. Às vezes, meus irmãos, a nossa comunidade aqui, nós precisamos fazer a meia-culpa disso. É um converser que a feira é menos barulhenta que a nossa comunidade. E eu não estou falando de vocês, estou falando de mim. Quando eu olho esses santos e olho o que eu vivo, eu vejo que eu estou numa draga desgraçada ainda, que eu preciso melhorar muito para entender qual é o desejo de Deus na minha vida. A Beata Melda, uma criança de 10 anos,
amou tanto a Jesus, tão profundamente, que no dia que ela recebeu a comunhão pela primeira vez, ela morreu de amor por Jesus. O Anderson um dia já contou a história dela aqui. É linda. E nós assim, né, temos aquela nossa devoção, aquele nosso amor, mas que precisa, meus irmãos, florir, precisa crescer. Nós precisamos, assim, com coragem, tomarmos, né, posse daquilo que nos foi dado. Sabe o que Deus quer para vocês? Deus quer para mim? Que nós sejamos iguais. Presta atenção. Eu não disse um pouco menos. Eu disse iguais a Jesus. O sonho de Deus para você, meu irmão, minha irmã, e para mim, é que nós sejamos santos como Jesus foi santo. Deus não economizou com nós. Ele deu para nós o mesmo Espírito Santo que Ele deu para Jesus, Ele deu para você, deu para mim. Estamos, meus irmãos, com o mesmo armamento. É dado a nós a mesma força. Precisamos é vencer os nossos desejos. Precisamos é vencer o pecado na nossa vida. Precisamos entender que nós temos um caminho a seguir. É uma subida, é íngreme. Difícil, mas nós precisamos todo dia olhar para cima e subir mais um pouco. Nós não podemos nos conformar, meus irmãos. Nós não podemos nos acomodar. Eu estive no encontro em Brasília semana retrasada e o padre Paulo dizia que essa acomodação é geral. Ele falou: quero lembrar para vocês de algo que eu vivo. Canção Nova há uns anos atrás. Os santos ou agora por hoje não vou mais pecar. Ele falou assim: eu queria que quem é marido, levanta a mão. Experimenta dizer para a mulher assim: por hoje eu não vou te trair, para ver se ela vai ficar contente. Meus irmãos, estamos acomodando a fé. Estamos nos acomodando, achando que já está bom demais, que nós já percorremos um caminho longo, que está logo ali a linha de chegada. Estamos enganados. Estamos usando parâmetros ruins para comparar a nossa vida. Precisamos buscar, meus irmãos, os espelhos que Deus deixou para nós. Vamos abrir aí. Devido ao canto que nós cantamos, eu mudei a palavra que a gente ia. E a palavra que nós escolhemos está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e seguintes. Há muito tempo para trás, nesse grupo de oração, essa palavra foi lida aqui, e Deus nos deu essa música que nós cantamos do Espírito Santo, para o pessoal todo que trabalhava no ministério, na mesma hora, e ela nasceu naquele dia. E é muito propício para o que a gente está refletindo hoje. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e seguintes. Amém? Eu vos exorto, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que lhe é perfeito.
mais ou menos, quase perfeito, imperfeito, não serve. Deus quer os perfeitos. Deus quer que o nosso parâmetro, que nós meçamos a nossa santidade com a santidade de Jesus. Que por enquanto nós estamos caminhando, que nós possamos usar o exemplo dos santos que já chegaram no paraíso. Que nós possamos estudar as fontes que nós temos na nossa igreja. A santidade de homens e mulheres que realmente conquistaram, com luta, um lugar no paraíso. Não vai ser brincando, não vai ser se conformando, não vai ser economizando suor que nós vamos chegar no paraíso.